Boa noite, queridos. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus cuide da sua casa, que você agora esqueça todas as coisas e agora você se coloque diante do Pai, porque Deus tem muito a oferecer, muito a transformar. E eu sei que você necessita da presença do Senhor, assim como todos nós aqui. Vamos orar juntos, amém? Ó Deus, aleluia, obrigado, Senhor, por tua presença aqui.
Deus, obrigado, Senhor, porque Tu estás aqui. Tu não és o Deus que apenas fala. Tu és o Deus que é. Só Tu és. Tu és Deus. E ainda, Deus, que muitos não consigam perceber, mas reconhecemos que Tu és. Ó Deus, obrigado porque Tu és em nós do mesmo jeito que o Senhor foi com Paulo, com Pedro, com Daniel, e do mesmo jeito que o Senhor protegeu seus filhos, os seus profetas, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda. Por isso nós estamos confiando no Senhor, porque Tu és o Deus do possível, o Deus que nos ampara, o Senhor é o Deus que nos abraça. Obrigada, Pai. Queremos nesta hora entregar a nossa vida como oferta, entregar os nossos bens, os nossos dízimos e ofertas, ó Deus, reconhecendo que tudo recebemos de Ti e queremos entregar, reconhecendo que é pouco ainda diante de tudo que o Senhor faz por nós. Mas obrigado, Senhor, que o Senhor faça através de nós, por meio de nós, uma grande obra e muitas pessoas que estão em trevas possam vir até a luz em nome de Jesus. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, meus irmãos. Para mim é um grande prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho da porção da palavra de Deus, daquilo que Deus tem falado no meu coração, e poder estar aqui com os irmãos compartilhando isso, para que nós venhamos ser edificados cada dia mais, entendendo qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, aquilo que Ele deseja edificar em nós, nos fazer compreender, para que venhamos ter cada dia mais um maior relacionamento com Ele. E hoje vamos falar de um dos maiores perigos em relação à fé, que é a naturalidade que a vida religiosa pode trazer à nossa fé. Nós sabemos quais são os caminhos, nós estamos na igreja, nós fazemos parte de tal ministério, de outro ministério, nós servimos, nós entendemos quais são os princípios morais, nós vivemos eles, ensinamos eles, mas muitas vezes nós podemos perder o escândalo da mensagem da fé, nós vamos perder o espanto dessa mensagem, o quanto Deus tem feito em nossas vidas, aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele quer, deseja mover, aquilo que é o plano de Deus para nós. Nós podemos esquematizar nossas vidas em cima de propósitos, em cima de sonhos pessoais, fazendo com que a nossa fé seja mais um elemento em toda essa gama de coisas. Às vezes você pode sonhar com um casamento e você sabe que se casar com uma pessoa dentro da igreja é muito benéfico. Você pode ter a idealização de um emprego, a idealização de um negócio seu, ou de algo em relação ao que você precisa conquistar, e a gente vai colocando a fé nessas coisas. E é claro que a fé não é algo alheio à nossa vida que nós conseguimos separar, mas o problema muitas vezes é como nós naturalizamos a fé, esquematizamos a nossa vida de modo com que a fé perca, o próprio Deus perca o papel principal de ser o orquestrador da nossa vida, e nós venhamos fazer da nossa vida um instrumento para saciarmos as nossas necessidades, os nossos desejos, e nós muitas vezes não nos damos conta de que estamos cegos por outras coisas. Estamos, na verdade, muitas vezes olhando para falsos deuses, pensando que tudo isso é servir o próprio Deus. Então, bem referente a isso que acabei de citar, nós vamos abrir um texto que é bem conhecido, Êxodo 32, capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 4. O tema dessa mensagem é Povo de Deus, Esquecido de Deus. Êxodo capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 4. Mas antes de lermos, vamos
vamos orar e pedir que o Senhor esteja nos direcionando nessa noite, que esteja falando no coração de cada um, que esteja me usando com graça e misericórdia, apesar de mim, que o Senhor venha ser glorificado nessa noite, nos fazendo entender que a nossa vida tem um propósito e que nós devemos ter sempre um grande zelo com a nossa conduta. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, eu quero te pedir, ó Deus, eu quero primeiramente te engrandecer, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é santo, Pai. O Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, Pai. Eu quero pedir que o Senhor, Pai, com graça e misericórdia, venha falar aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor venha nos orientar e nos fazer entender, Pai, quais são os seus propósitos, ó Pai. Que nós não venhamos nos perder, Pai, em nós mesmos, naquilo que acreditamos ser o correto, Pai, nas estruturas que criamos, Pai, para a nossa vida, mas que a nossa vida, antes de tudo, seja estruturada no Senhor, ó Deus. Que nós venhamos nos firmar cada dia mais em Ti. E que nós não venhamos, Pai, perder o assombro, Pai. O assombro do Teu grande amor. O assombro, Pai, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, que são maravilhosas, Pai. Que nós não merecemos, ó Deus. E que recai sobre nós, Pai, nos salvando, nos transformando, ó Deus. Que nós venhamos, Pai, ter o coração cheio, Pai, do Teu amor, Pai. Que nós venhamos nos apaixonar cada dia mais pela Tua mensagem, Pai, pelos Teus propósitos. E que a nossa vida, Pai, a cada dia mais, possa ser um instrumento para a manifestação da Tua glória, Deus. Fala, Pai, através de nós. Fala conosco, Pai, nessa noite, através dessa mensagem. E faça a Tua vontade, Pai, ser prevalecida nas nossas vidas, em todas as áreas. Assim oramos e pedimos que o Senhor esteja nos direcionando. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Vamos orar. Êxodo 32, do versículo 1 ao versículo 4. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhes: Levanta-te, faça-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe será sucedido. Disse-lhe Arão: Tirai vós as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, trazei-nas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. E esse, recebendo nas suas mãos, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro fundido. E então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre esse texto, e principalmente sobre essa mensagem que Deus falou no meu coração, que a gente precisa ter um certo cuidado, um certo zelo com a nossa vida de fé, e que a gente precisa sempre estar refletindo sobre a nossa conduta, sobre a nossa vida de fé. Estar sempre, buscando entender quem nós somos e quem Deus é para nós. E nesse texto bem conhecido, a gente vê um problema que o povo de Israel enfrentou quando saiu do Egito. Eles enfrentaram vários problemas em relação à rebeldia do coração deles. E a gente vai ver aqui 3 marcas principais de um povo que é escolhido por Deus, entendido como povo de Deus, mas que se esqueceu de Deus. São 3 marcas e que nós precisamos averiguar se no nosso coração nós não estamos permitindo que essas coisas tomem um pouco da direção. Porque nós passamos por momentos de dificuldades, nós temos sonhos, nós temos anseios e muitas vezes permitimos que essas coisas nos seguem e tirem Deus do foco principal que a nossa vida deve ter. E a primeira coisa que a gente enxerga do povo
é que eles tiveram grandes experiências. O povo que saiu do Egito, eles tiveram grandes experiências com Deus. Um povo de Deus, esquecido de Deus, é um povo que tem experiência, que teve experiências com Deus. Muita gente pode pensar assim, tal pessoa estava na igreja e simplesmente desviou. Então essa pessoa eu acho que nunca conheceu a Deus, ela nunca viu a Deus, porque não é possível, sabe? O quanto Deus é amoroso, o quanto Deus é perfeito, e essa pessoa abandonar a Deus. Mas o que esse relato dessas pessoas que saíram do Egito nos mostra é que é sim possível que pessoas tenham grandes experiências com Deus, mas se esqueçam de Deus. Essas pessoas viram o amor de Deus se manifestar através da ira contra aquele povo que o hostilizava. Sabe, o povo de Deus, o povo de Israel, eles experimentaram coisas grandiosas, extraordinárias, que saltariam aos nossos olhos. Dias atrás eu estava nas redes sociais e eu vi o pessoal comentando sobre algumas coisas, onde eles estavam se perguntando assim, se você voltasse no tempo, e você pudesse ver algum acontecimento bíblico, que evento você gostaria de ter visto? Aí teve algumas pessoas comentando sobre a abertura do mar para o povo passar. Você imagina essa cena? Você está lá, o povo está sendo perseguido, os soldados estão vindo para poder matar o povo, para poder fazê-lo novamente cativo, e Deus simplesmente faz o mar se abrir, como se fossem duas paredes e o povo passar a pés enxutos. Cara, isso é grandioso, nossa, isso é grandioso demais. Sabe, se eu tivesse a oportunidade de ver isso, eu acho que eu ia começar a tremer, eu ia começar a chorar, eu não sei, sabe, porque é algo muito grandioso. Esse povo teve grandes experiências, eles viam o cuidado de Deus de uma maneira sobrenatural, como eu acho que nenhum outro povo na Bíblia viu, sabe, feitos tão extraordinários, tão grandiosos. Eles tiveram grandes experiências com Deus, mas essas grandes experiências não foram suficientes para firmar o coração deles em Deus. Eles eram um povo de Deus, um povo que teve grandes experiências com o Senhor, mas um povo que se esqueceu completamente do Deus que estava cuidando deles. E isso a gente percebe na segunda parte, no segundo ponto dessa lição, que é a questão que eles perderam a sensibilidade de ver o cuidado de Deus. Você sabe, do capítulo 8 ao capítulo 14 de Êxodo, a gente viu a questão do agir de Deus, os feitos extraordinários de Deus. Aqui no versículo 1 a gente vê o coração do povo. A gente vê no versículo 1 do capítulo 32, eles falam para Arão: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, cercou Arão e lhes disseram: levanta-te, faça-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. É engraçado isso, chega a ser bizarro a gente pensar nessa questão, porque eles não estavam simplesmente passando fome naquele lugar. Moisés tinha subido ao monte para poder buscar a orientação de Deus em relação à administração do povo, aquilo que precisava ser feito, mas não faltava maná. Sabe, de dia existia uma nuvem que dava a sombra que era necessária para que o povo ficasse. De noite existiam colunas de fogo. Deus estava cuidando da vida deles em todas as áreas. Deus estava cuidando deles em todos os momentos. Mas eles ainda estavam achando que foi Moisés que tirou eles do Egito, e que Moisés tinha abandonado eles, e que nada estava acontecendo, e que eles precisavam de um novo Deus. A gente pensa assim, o quão escandaloso isso é. Isso é muito escandaloso, e muitas das vezes, irmãos,
infelizmente pode acontecer o mesmo dentro da nossa igreja. Existem muitas pessoas que estão na igreja, dizem que acreditam em Deus, mas perderam a sensibilidade de ver Deus atuando nas suas vidas. Perderam a oportunidade de ver, perderam a sensibilidade de ver Deus na sua providência, sabe, trazendo o pão de cada dia, trazendo o alimento de cada dia, resguardando para que nenhum mal aconteça ao lar. As pessoas perderam a sensibilidade de ver o agir de Deus, de ver a graça de Deus na oportunidade que temos de ler a palavra, de nos reunirmos como irmãos. Tantas pessoas, tantos irmãos nesse mundo que são perseguidos por conta da fé. Nós temos uma dádiva, nós temos o presente de Deus, nós temos a oportunidade de pregar, de manifestar o Evangelho. Toda vez que chamam um missionário de um lugar perseguido para vir aqui, eles choram, eles ficam emocionados quando eles sabem que eles têm a oportunidade de ir para uma praça, de ir para uma rádio, para uma TV e falar do amor de Deus. Isso é algo grandioso, isso é algo maravilhoso para eles, e que aos nossos olhos, nosso coração se tornou uma normalidade, que a gente perde o desejo de fazê-lo. A gente perde o desejo de adorar como Deus deve ser adorado. A gente perde a intensidade da nossa fé. E muitas vezes você pode estar na igreja e em algum momento pensar: eu não estou sentindo. Você está na igreja, você acredita em Deus, mas por alguma razão o seu coração não está tão satisfeito, porque você perdeu a sensibilidade de enxergar Deus. O povo estava vendo todo o cuidado de Deus, mas não estava enxergando Deus. Eles estavam lá sob todo o cuidado de Deus, mas não estavam vendo Deus. E nós precisamos olhar para a nossa vida e nos perguntarmos se estamos enxergando Deus na nossa vivência dia após dia. Nós precisamos nos questionar se Deus tem sido de fato alguém que motiva e que inspira em nós cada dia mais amor, cada dia mais intensidade, mais desejo de pregar o Evangelho. Se Deus é essa pessoa que nos leva a algo novo dia após dia, é aquele que nós desejamos conhecer cada vez mais, amar cada vez mais. A segunda marca de um povo escolhido de Deus, esquecido de Deus, é que eles perdem a sensibilidade. Eles perdem a sensibilidade e acabam procurando novos deuses. E é isso que nós vamos tratar agora nesse terceiro ponto. A primeira marca do povo esquecido de Deus é que eles têm grandes experiências. A segunda, que eles perdem a sensibilidade de ver Deus. E a terceira é que eles buscam e nomeiam um novo Deus. Nós vemos isso no versículo 1 e versículo 4. Versículo 1: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, cercou-se Arão e lhe disse: Levanta-nos, faz-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. E versículo 4: Este recebendo das suas mãos, este Arão no caso, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. O que chama a atenção não é só o desejo de um novo Deus, porque é isso que acontece quando a gente se esquece de Deus, quando a gente perde a sensibilidade de ver Deus. A gente acaba criando um novo Deus, a gente acaba buscando um novo Deus. Isso acontece automaticamente. Você pode estar na igreja criando um novo Deus, você pode estar na igreja e pensando que você às vezes pode estar no culto, pode estar na sua reunião familiar, mas você pensando naquilo que você precisa fazer no seu trabalho, que você precisa ganhar mais dinheiro,
porque o dinheiro é algo muito, muito, muito importante para você. Você pode estar, sabe, numa reunião com os irmãos, estar numa célula, você pode estar no culto e pensando na sua namorada o tempo todo, não deixando de pensar nela, porque para você ela se tornou o alvo da vida e você só consegue pensar nessa pessoa, e você está cometendo também uma idolatria, você também está idealizando um casamento, você está idealizando alguma área, alguma coisa, e você está criando um novo Deus no seu coração. E outra coisa que chama a atenção é que eles nomearam um novo Deus. A segunda coisa que chama a atenção nesse texto é que aquilo que Deus fez de ter tirado eles do Egito, eles passaram a proclamar como um feito do falso Deus. Sabe, Deus pode estar cuidando de todas as áreas da sua vida, pode estar promovendo coisas grandiosas com a sua providência maravilhosa. E só que a falta de sensibilidade de enxergar Deus nas coisas pode fazer você pensar que aquilo que você tem foi você que conquistou. Aquilo que você tem foi fruto do seu suor e que Deus não teve participação nenhuma disso. Sabe, é um novo tipo de idolatria que se manifesta. Aí a gente pode pensar assim, mas esse tipo de coisa existe dentro da igreja? Sim, existe. Pois assim como teve uma revolta, depois teve um julgamento e pessoas falaram assim, não, nós acreditamos em Jeová e nós permanecemos no arraial, foram pessoas que permaneceram. Esse mesmo povo que permaneceu, que diz que acreditava em Jeová, foi o povo que continuou sendo rebelde, que continuou dando trabalho a Moisés, porque no coração deles, eles falaram de Jeová, eles falaram do verdadeiro Deus, mas no coração deles, estava inclinado a um outro Deus, estava inclinado a uma outra coisa, estava inclinado ao seu próprio ventre, à sua própria vontade, aquilo que eles acreditavam ser o melhor e não permitindo com que Deus estivesse direcionando a vida deles. Então, o que nós podemos aprender com esse texto é que a falta de sensibilidade, a falta de um coração que busca a Deus, a falta de um coração que se surpreende cada dia mais com a grandeza do amor de Deus, com o sacrifício de Cristo na cruz, a falta desse coração faz com que nós venhamos erigir novos deuses, e nós dedicamos a esses deuses aquilo que era para ser dedicado ao próprio Deus, ao verdadeiro Deus. Nós precisamos entender que essa cegueira pode nos alcançar. Não é simplesmente, aquele povo é um povo rebelde e eu não faço isso. Aquele povo é um povo hostil e eu jamais vou pensar em criar um novo Deus. Não se esqueçam que o falso Deus não foi um falso Deus feito de palha e pedaço de pau. O falso Deus é um falso Deus fundido de ouro. É um falso Deus que chama muita atenção. Você pode pensar que jamais será tentado a colocar e exaltar um outro Deus, um falso Deus. Mas isso acontece mais do que a gente imagina. A questão toda se resume a uma vida que precisa estar firmada, fincada em Cristo todos os dias. Uma vida que precisa se surpreender com a grandeza do amor de Deus. Jesus Cristo, sendo Deus perfeito, santo, veio aqui para se sacrificar e dar vida àqueles que não mereciam nada, aqueles que sempre foram inimigos de Deus, contrários a Deus. Deus se entregou, se sacrificou por aqueles que nada mereciam, para redimir toda a humanidade. Se você acredita nisso, a sua vida precisa saltar os olhos para essa mensagem, saltar os olhos para esse sacrifício, de modo com que você não venha a viver de uma maneira natural, mas que a sua vida seja repleta
de uma vontade, um desejo cada dia maior de manifestar essa glória, de falar desse amor. O seu Senhor se sacrificou, não somente para te salvar, mas para redimir a todo mundo. Foi pago um alto preço. Um alto preço foi pago. Nós somos feitos filhos de Deus, não merecidos, mas fomos adotados pelo teu amor, pelo seu grande amor, pela sua grande misericórdia e graça. Um sangue santo foi derramado numa cruz. O que nós estamos fazendo com essa mensagem? Será que nós estamos vivendo de uma maneira com que nós venhamos entender que essa mensagem é tudo e deve ser tudo? Ou nós estamos colocando a fé como mais uma área das nossas vidas? Eu tenho a minha família, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha igreja. E a minha vida é perfeita assim. A fé, o próprio Deus, Ele precisa direcionar todas as áreas da nossa vida. Ele precisa ser o Senhor. Se Ele não for o Senhor, se o próprio Deus não for o seu maior alvo, se você não ora desejando ter mais de Deus, se você não ora desejando ser mais santo, se parecer mais com Jesus, você vai acabar erigindo novos deuses. Pode ser a família, pode ser o casamento, pode ser o melhor emprego, pode ser o que for, mas é um falso Deus. E que muitas vezes nós pensamos ser o verdadeiro Deus. Porque é isso que os próprios israelitas pensaram no capítulo 5. Eles falaram, eles levantaram, eles Arão vendo isso, edificou um altar diante dele, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Ele disse: será festa ao Senhor? Esse Senhor é Jeová. Ele não está falando dos falsos deuses. Eles estavam adorando falsos deuses, pensando que estavam adorando o verdadeiro Deus. Como está o seu coração? O seu coração está voltado para entender quem Deus é e desejar mais de Deus? Ou você está colocando Deus como um degrau para os seus projetos, para aquilo que é um verdadeiro Deus, ou pode ser um verdadeiro Deus na sua vida? Nós precisamos de um espanto. A mensagem da cruz precisa nos escandalizar. A mensagem da cruz é escandalizante. A gente não pode viver a nossa fé de uma maneira negligente, como se fosse mais uma fé, como se fosse mais uma mensagem. Nós não podemos vir aos cultos como se fosse mais um culto, como se fosse mais uma mensagem, como se fosse mais um padrão que a gente precisa, porque se as pessoas me virem faltando na igreja, então as pessoas vão pensar isso. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Nós estamos falando de um Deus que é verdadeiro. Nós estamos falando de um Deus que é santo. Nós estamos falando de um Deus que nos ama a ponto de se entregar. O que nós temos feito? O que nós temos feito com essa mensagem? O que nós temos feito com a nossa vida? Será que aquilo que você sonha, que aquilo que você deseja, é tão grande a ponto de fazer com que Deus seja só mais um na sua vida? Seja só mais um para integrar o aglomerado daquilo que você acredita ser o melhor. E você vai se realizar nessas coisas. Ou Deus tem sido aquele que dirige. Deus tem sido aquele que é o seu verdadeiro amor. De modo com que podem passar 40 dias, podem se passar meses, podem se passar anos. Mesmo que você não enxergue algo muito sobrenatural, você consegue ver o amor e o cuidado dele dia após dia. Na sua vivência, dia após dia, na sua casa, dia após dia, quando não falta nada a você. E mesmo quando falta, você pode ver o cuidado de irmãos. A gente precisa ser moldado e ser inspirado por esse amor.
Porque se nós perdemos esse choque, esse escândalo que a cruz de Cristo nos traz, que o amor de Deus nos traz com seus feitos grandiosos, nós vamos acabar buscando novos deuses. Então, é meu desejo, irmãos, que essa palavra toque no coração de cada irmão, de modo com que nós venhamos, refletir sobre a nossa vida, refletir de como anda o nosso coração e se Deus tem sido verdadeiramente Deus para cada um de nós. Porque o propósito da nossa vida é de adorar Ele, é de viver para Ele. Não é simplesmente por um Deus que é vaidoso e que deseja ser adorado, mas é de um Deus que nos ama a tal ponto que nos mostra que buscar Ele, que viver com Ele, que adorá-lo é a melhor coisa que nós podemos experimentar. E de fato é, porque não existe algo maior do que o amor de Deus. Não existe nada tão grande quanto o próprio Deus agindo em nós, nos moldando, nos direcionando, nos fazendo experimentar aquilo que é pleno e perfeito. Isso é algo que somente o próprio Deus pode fazer em nós. Que nós venhamos orar e buscar mais de Deus. Que as coisas, aquilo que a gente acredita que é bom, aquilo que a gente acredita que é nobre, sempre passe por Deus antes. E que a gente não venha colocar a nossa vida nos moldes do mundo, daquilo que eles acreditam ter valor. Como um bezerro fundido de ouro, muitas vezes pode chamar a atenção, muitas vezes será tentador, mas não existe bem ou valor maior do que o amor do nosso Senhor por nós. Nós somos filhos de Deus, filhos pelo seu sacrifício. Nós não fizemos nada para merecer esse título, mas Ele, com graça e misericórdia, nos concedeu essa dádiva. E a dádiva que também traz uma promessa de vida eterna. Vamos orar e agradecer ao Senhor. E eu desejo que essa palavra tenha encontrado lugar no coração de cada um, que venha nos motivar a viver cada vez mais pelo Senhor. Senhor Deus, amado Pai, eu quero nesse momento, Senhor, pedir com que o Senhor esteja tocando o nosso coração, Pai. Nos fazendo enxergar, Pai, tudo aquilo que se encontra desajustado ao Senhor. Nos fazendo enxergar tudo aquilo que nós muitas vezes, sem querer, Pai, sem querer acabamos erigindo como Deus na nossa vida, Pai. Tirando os nossos olhos do Senhor, Pai. Fazendo com que a nossa boca, os nossos pés, a nossa boca proclame coisas que não são do Senhor, que os nossos pés corram para coisas que não são do Senhor. Eu quero, Pai, pedir que o Senhor venha agir com graça e misericórdia, ó Deus. Que o Senhor venha tocar no nosso coração e nos fazer desejar mais de Ti, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a amar mais o Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a Te adorar como o Senhor merece ser adorado, Pai. Que a nossa vida, Pai, seja uma vida de total entrega, ó Deus. Que nós não venhamos nos cegar com outras coisas, mas que a nossa vida seja uma vida repleta do Teu amor. Seja uma vida repleta, Pai, de espanto, Pai, de espanto com aquilo que fizeste por nós, por aquilo que continua fazendo através da Tua providência, Pai, através do Teu cuidado, ó Deus. Que nós venhamos nos encher do Teu amor, de modo que nós venhamos ser inconformados, Pai, assim como disse o apóstolo Paulo, inconformados com esse mundo, Pai. Que nós venhamos enxergar
o teu amor como um bem tão precioso, tão valioso, que não pode, Pai, simplesmente permanecer escondido, Pai, mas que nós precisamos mostrar ao mundo, nós precisamos proclamar ao mundo, porque aqueles que se encontram cegos, Pai, eles podem ser encontrados, eles podem ser achados, transformados através do teu amor, através da tua luz, através da tua glória, Deus. Que nós venhamos ser movidos, Pai, pela tua glória, Deus. E que essas marcas, Pai, de um povo chamado de Deus, mas esquecido de Deus, jamais tenham lugar no nosso coração. Que a gente seja assim entendido como um povo de Deus e que carrega as marcas da cruz e que carrega as marcas de sermos filhos de Deus, aqueles que proclamam a Deus, aqueles que vivem a sua boa, perfeita e agradável vontade, ó Deus. Tende misericórdia de nós e nos faça, Pai, viver os teus sonhos, nos faça viver, Pai, os teus projetos, e que todas as coisas dessa vida, Pai, estejam diante do Senhor, e estejam prostradas diante de Ti, que todas as áreas da nossa vida, Pai, venham ser edificadas através de Ti, que não venhamos desejar edificar a nossa vida e colocar o Senhor como mais uma parte da nossa vida, daquilo que a gente deseja, mas que o Senhor seja o firme fundamento da nossa vida, o Senhor seja o fundamento de todas as coisas na nossa vida, e que nós venhamos nos estruturar e viver cada vez mais apaixonados pela Tua Palavra. É assim eu oro, Pai, te agradecendo e pedindo com que o Senhor tenha misericórdia de nós, clamando, Pai, que o Senhor venha nos fazer entender cada dia mais a grandeza do Teu sacrifício, e que venhamos, Pai, vivenciar esse amor em todas as áreas da nossa vida. Assim eu te agradeço por tudo, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus os abençoe.